Você ganha bastante dinheiro, mas acaba correndo atrás para ficar pagando contas o tempo todo? Você sente que parece que fica patinando, né? Atrás das contas todos os meses. A gente gerencia aqui mais de 100 milhões de reais todos os meses dos nossos clientes. E a gente percebe que existe um erro que faz com que as pessoas fiquem nesse zero a zero, praticamente, né? Você foi ensinado a chamar de investimento aquilo que não é, aquilo que na verdade rouba praticamente o seu futuro. O que acontece? A verdade é que a gente foi ensinado ao longo da nossa vida a achar que patrimônio é investimento. Então, as pessoas elas compram uma casa grande, né, um carro muito bonito, e elas acham que isso é enriquecer. Então, vamos pensar aqui. A gente tem alguns clientes que têm imóvel de 2 milhões de reais, por exemplo, mas eles não têm uma reserva de emergência completa. Né? Olha só que curioso. Que tem um carro de 1 milhão de reais, mas eles não têm um investimento para aposentadoria, para independência financeira já bem encaminhado. A questão é, por que isso acontece? Né? E o que, na verdade, a gente deveria estar fazendo para isso não acontecer? Esse é o ponto e como que você, na sua vida, precisa começar a olhar para isso. Então, olha só, eu vou começar aqui compartilhando com você essa imagem de ativo e de passivo. A base ela é o seguinte, tá? Se você tem um patrimônio e esse patrimônio ele não gera renda para você de alguma maneira, ele não é um ativo, ele é um passivo. Essa é a lógica da Ballast. E já começa muita coisa a ficar estranha, né? Porque você fala assim, Guilherme do céu, eu tenho uma casa hoje de 500 mil, 600 mil, 1 milhão, não importa o valor, tá? Mas ela é sua. Ainda que esteja financiada uma parte, tá? Não importa, mas você tem que comprar uma casa. E aí você pensa, que baita conquista. Eu concordo com você, tá? Que baita conquista. Mas isso é um ativo ou isso é um passivo? Se você perguntar para 90% das pessoas, elas vão falar que é um ativo. Né? Porque a casa... E aí você vai ter mil desculpas para falar que é um ativo. Porque a casa se valoriza ao longo do tempo. Esse é o principal, né? A casa vai se valorizar ao longo do tempo. Daqui 10 anos, se eu quiser vender a casa, ela vai valer mais. Porque eu tenho um tio, um amigo de um conhecido que comprou uma casa 20 anos atrás, depois vendeu por um valor muito maior. Então você vai ouvir esse tipo de argumento e talvez seja o seu argumento aí desse outro lado. Mas tem um ponto. A sua casa que você comprou para viver, ela hoje tem manutenção, ou apartamento, né? Ela tem manutenção, tem condomínio, tem IPTU. Você paga para usar a sua casa. Né? Se tiver financiamento, tem juros do financiamento ainda. Então você tem despesas para morar na sua casa. Ela não te gera renda. Ela não te gera receita. Tá? E esse é o grande ponto, o grande problema de você comprar uma casa achando que ela é um ativo quando ela não é. Se você quiser parar de trabalhar daqui 10 anos, por exemplo, vou colocar um prazo qualquer aqui, tá bom? Você consegue parar de trabalhar e manter essa casa? Provavelmente não, porque você continua tendo que pagar um condomínio, a manutenção, o IPTU, né? E sem trabalho, sem renda, você não consegue. Então não é ativo, é passivo. E um carro? Aí um carro eu não preciso nem falar, né? Acho que um carro já é mais conceitual, que todo mundo entende que o carro ele é um passivo. Porque aí o carro a gente tem IPVA, manutenção, desvalorização, enfim, seguro, né? Todas essas coisas que fazem com que o carro de fato seja um passivo. O problema é, e aí que entra, a classe média alta, e até a classe alta ali, tá? Que tem uma renda já mais alta, ela de fato tem essa obstinação em construir mais passivos do que ativos, de ter um carro muito bom, de ter uma casa muito boa e deixar para depois, né, para o futuro, essa parte da construção de ativos, do que vai gerar receita para você ao longo do tempo.
E você não pode terceirizar essa parte. Você não pode deixar para depois essa parte que é o mais importante no seu planejamento financeiro. Inclusive isso, se a gente for para uma parte mais conceitual da coisa, essa construção de ativos, ela é como se fosse uma jornada. A jornada financeira, ela é uma construção de ativos recorrente, né? E nesse meio do caminho você faz alguns passivos. Então, você constrói ativo, e nesse meio do caminho você compra um carro, é um passivo, né? Você ativa, e no meio do caminho você compra uma casa. Agora, a gente não pode inverter essa lógica e pensar, é passivo, no meio do caminho eu compro um pouquinho de ativo aqui, né? Um pouquinho de investimento. Aí passivo, e eu separo um pouquinho de dinheiro. Por quê? Qual que é o grande problema disso? Eu vou voltar para mim aqui. O grande problema é que nesse meio do caminho, você vai, no meio do caminho, não, no final da jornada, provavelmente, do meio para o fim da jornada, você vai se ver com tanto passivo, né, com tanta despesa de carros, ou de imóvel, ou de seja lá o que for, de parcelamentos, que você vai pensar assim, tá, em que momento agora que eu vou conseguir parar de trabalhar? Em que momento que eu posso diminuir o ritmo e pensar que existem ativos que eu construí durante a minha vida que vão manter os passivos que eu construí. E na verdade isso não vai chegar nunca, né? O que você vai ter que fazer no final da sua vida é liberar um pouco dos passivos que você construiu, reduzir os passivos que você construiu para que a sua aposentadoria, a sua independência financeira, ela seja mais confortável. Então, a questão é, o que você prefere, né? É construir ativos que permitam uma vida confortável com passivos ou construir passivos e depois liberar esses passivos para ter uma vida desconfortável no futuro? É uma questão de lógica, né? Agora, você pode também pensar o seguinte, Guilherme, mas construir ativos é muito difícil, né? Porque eu tenho que poupar todos os meses e aí vai construindo, essa coisa demora, né? Para construir ativos, a gente sabe que não é do dia para noite. Eu concordo com você, né? Mas existe uma coisa que eu tenho percebido com os meus clientes, que quando existe essa mudança de chave, muitas vezes os clientes, nem sempre isso acontece por minha causa, tá? Não tô aqui querendo ser o herói de leão morto, não. Mas o cliente muitas vezes, ele tem uma visão, você aí talvez já tenha também, essa visão de que quando o foco ele tá na construção de ativo, parece que as coisas conspiram para que os ativos eles sejam construídos. Vou dar um exemplo. Quando o cliente está no foco de investir, no foco de gerar mais receita para fazer novos investimentos ou novos negócios, parece que aquele bônus que não era previsto de entrar no ano, ele entra. E aí o investimento ele já é feito, porque o foco já é esse, né? Então todo o dinheiro do bônus ele vai para o investimento. Talvez um pedacinho separa ali para fazer uma viagem, alguma coisa, mas o dinheiro ele é investido. Aquela promoção que às vezes não estava esperada, ela acontece e aí essa diferença do salário que antes era um pouco menor e aí aumentou, vai para o investimento. Aquele imóvel que estava lá parado, que estava sem inquilino, que não conseguia vender de jeito nenhum, o imóvel é vendido e a gente consegue investir o dinheiro. Então as coisas começam a acontecer para as pessoas que têm uma mentalidade de construção de ativos. Em contrapartida, para aquelas pessoas que têm uma mentalidade focada para passivo, a coisa ela também acontece, né? Mas ela acontece de um jeito que não flui, né? A coisa não caminha, não anda para frente, a coisa fica estagnada. Por exemplo, a pessoa que ela tem uma promoção no trabalho, mas ela está focada em passivo, o que ela faz? Ela tem um aumento de renda e com esse aumento de renda ela aproveita isso e ela troca de carro por um financiamento novo. Então ela pensa, pô, legal, aumentei o meu patrimônio, porque eu comprei um carro agora um pouco mais caro, então eu tenho agora um carro não de 100 mil, mas um carro de 150 mil, então parece que o meu patrimônio aumentou, mas eu fiz uma dívida maior, e eu tenho um comprometimento maior de renda, né? Então,
não adiantou nada, praticamente, né? Só, aliás, piorou, porque eu tô mais comprometido com as minhas contas. Se eu tiver uma demissão, por exemplo, é um problema, tá? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Um bônus, né? Entrou um bônus, e agora o que eu faço, né, com esse bônus? Então, normalmente a pessoa que ela tá comprometida com passivos e não com ativos, ela até pode investir um dinheiro que ela não estava esperando e foi a mais. Mas ela pega um pedacinho muito pequeno desse dinheiro, investe, e a parte maior ela usa para fazer uma viagem, ela usa para comprar uma coisa que ela estava querendo comprar já há um tempo. Então, a mentalidade de quem está focado em ativos e a mentalidade de quem está focado em passivos é completamente diferente e faz com que as coisas caminhem de maneira muito diferente ao longo de 2, 5, 10 anos. Né? E no final desse período, você tem planejamentos completamente diferentes. Porque imagina se você já tivesse focado nisso há 10 anos atrás. Como é que estaria a sua vida hoje? É só você pensar assim. Então, se a partir de agora, a partir do dia de hoje, você começar a pensar que toda a renda a mais que você tiver vai ser focado em ativos, e ativos não precisam ser só investimentos no mercado financeiro. Fique claro isso para você, tá? Não precisa ser só você comprar uma ação, um tesouro, um fundo de investimento. Não precisa ser só isso, tá? Isso é uma opção. É importante que você esteja atento na sua vida para formas de negócios. Você tem negócios. Você tem. Você às vezes trabalha com construção civil e você é um CLT e você tem a oportunidade de empreender na sua área. Então é uma possibilidade. Você às vezes trabalha com construção civil numa área qualquer, mas você é muito bom e gosta muito de uma outra área. Desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Então existe uma oportunidade aqui e você pode alocar uma parte do seu dinheiro ali para fazer esse dinheiro multiplicar em 2 ou 3 vezes. Sim, também é uma possibilidade. Inclusive, o Robert Kiyosaki, no livro Pai Rico, Pai Pobre, se você nunca leu esse livro, leia. Que inclusive o que eu estou falando aqui muito está lá. Da construção de ativos e tudo mais. Ele fala exatamente isso. Sobre investimento é algo onde você consegue multiplicar o seu patrimônio naquilo que você sabe, entende e busca essa multiplicação de patrimônio, né? Porque se você acreditar que só o mercado financeiro vai te proporcionar isso, a chance de você cair em vídeos que não são esses daqui que eu estou fazendo para você, mas são aqueles vídeos onde te prometem ganhos com Bitcoin, ganhos com opções, ganhos com 1 ou 2 ou 3 ações espetaculares para o ano de 2026, 27 ou 28, ou seja lá o que for, você vai se decepcionar. Provavelmente. E vai gastar dinheiro com algum curso, uma mentoria, vai se decepcionar e talvez você volte para a estaca zero e, enfim, a coisa desande. Então, não é só mercado financeiro. O mercado financeiro protege e multiplica o seu patrimônio, tá? É isso que eu queria deixar aqui claro para você. O mercado real, ele é uma possibilidade forte. Então, se você entendeu aqui, se fez sentido para você esse vídeo, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal. Eu vou fazer mais vídeos ainda com essa mesma temática. Deixa um like também aqui nesse vídeo que me ajuda bastante a multiplicar esse conhecimento. E a gente se fala também nos próximos vídeos. Um grande abraço para você e até a próxima.